segurança jurídica e experiência do paciente. Como que a prevenção evita processos e gera confiança na saúde? Hoje eu estou aqui com um advogado que atua na área da saúde há mais de 13 anos, logo apresentarei ele para vocês, mas antes disso eu tenho alguns recadinhos para a gente iniciar esse mais novo episódio do 981cast Negócios em Saúde. Eu sou a Ingrid Bittencourt. Como vocês já sabem, o 981cast ele é um podcast que sai quinzenalmente nas quintas ao meio-dia. E os nossos episódios eles estão disponíveis no YouTube, no Spotify, nas nossas redes sociais. Você está sempre encontrando aí os melhores cortes, dos melhores conteúdos para você também curtir e aprender muito. O 981cast ele é um podcast que reúne informações, processos educativos sobre 3 pilares. O marketing saúde, a experiência do paciente e a gestão de clínicas e consultórios. E por aqui, a gente sempre traz conteúdo relevante, conteúdo de um acesso muito leve, mas que, acima de tudo, vocês consigam aprender questões práticas para poder já aplicar a partir de amanhã no dia a dia do seu negócio. E para a gente começar esse episódio, eu preciso apresentar para vocês o meu convidado, Johnny. O Johnny é advogado, ele já atua aí há mais de 13 anos, né, na área jurídica, né, de operadoras de plano de saúde. Ele é especialista em direito, tecnologia, inovação. Johnny Rodrigues Pereira. Johnny, que prazer, seja muito bem-vindo ao 981cast. O prazer é todo meu, Ingrid. Fico muito contente, honrado de estar aqui, né? Eu acho que é uma bela experiência para mim, né? E poder trocar essas ideias aqui, né? Acho que compactuo muito, assim, do que a 981 expõe em relação aos seus conteúdos e a sua forma, né, de atuar. Então, tô bastante contente. Temos um episódio bem importante aí pela frente para alertar os profissionais da saúde sobre caminhos que eles podem seguir, né? Johnny, então, pra gente começar esse episódio da melhor forma, quem é o Johnny além do direito, além de ser advogado? Conta para nós aí, se apresenta brevemente. O Johnny, além do advogado, Johnny, é o companheiro da Bruna, né, esposo da Bruna, pai da Catarina, de 5 anos, do Caio, de 1 ano e 8 meses, né? Minhas paixões. Paizão. É o cara que gosta muito de ler, gosta muito de estudar, curioso, gosta de música, gosta de estar com a família, gosta de estar com os amigos, né? E procuro viver a vida aí sempre com muito bom humor, né? E eu acho que isso me ajudou, inclusive, em vários aspectos da minha vida ao longo do tempo. E eu tô me desafiando, tô tentando cada vez mais me desafiar aí pra avançar cada vez mais. Com certeza, avançar e evoluir, né? Esse sempre é o propósito. Bom, o Johnny e eu já nos conhecemos aí há um longo tempo, né? Já tivemos a oportunidade de trabalharmos juntos. E eu quero que pra gente começar esse nosso papo de hoje, já que a gente vai falar muito sobre essa questão de segurança jurídica relacionada à experiência do paciente, né? O que essa vivência, né? Hoje tu atua vivenciando aí há 13 anos, atuando em operadoras de plano de saúde, né? O que essa vivência, que a gente pode dizer que é do outro lado da mesa, né? Te ensinou sobre profissionais da saúde, né? Que eles mais negligenciam quando a gente fala de proteção jurídica. O que a gente pode falar sobre isso? Bem, assim, para entender um pouco o contexto disso, né, como tu disseste, 13 anos atuando na área da saúde, né, junto a uma operadora de plano de saúde. Eu sou advogado, na verdade, há 11 anos, né, mas há 13 trabalho junto ao jurídico de uma operadora de plano de saúde, tanto que hoje sou advogado sênior lá. E atuando junto a uma operadora de plano de saúde, a gente, além de ter o contato com o direito da saúde propriamente dito, né, a gente tem a possibilidade de enxergar o comportamento e a forma de atuação de todos os envolvidos, né? Uhum. A operadora, evidentemente, né? Que é responsável pelo custeio dos tratamentos, né? Através da cobertura de plano, mas também o médico, talvez uma das figuras principais aí, que é quem prescreve os tratamentos, né? Exato. Os prestadores de serviços de saúde, que são os responsáveis pela execução, muitas vezes, do tratamento, da terapia, de realização de exames, né? Uhum. E eu acho que algo que se percebe nessas relações entre todos esses envolvidos como algo que é crucial e que, quando é negligenciado, acaba prejudicando, né, na atuação, é a questão do direito à informação. Né? E quando a gente fala em informação, não é simplesmente a informação a título de comunicação. É a informação completa, transparente, clara, objetiva, né? Que vai garantir uma segurança para o paciente,
né? E uma segurança para o próprio médico, para o próprio profissional da área da saúde, né? Porque acho que um paciente, quando ele está bem informado, ele deixa de criar falsas expectativas em relação ao seu tratamento, à sua doença, enfim, né? E quando ele deixa de criar essas falsas expectativas, talvez alguns desfechos que são indesejados, mas que são possíveis de se acontecer. Que podem acontecer. Exato, eles não são mal encarados, no sentido de se alegar, por exemplo, um evento adverso como sendo um erro médico. Por quê? Porque ele foi municiado de todas as informações necessárias. Porque ele sabia que aquilo poderia acontecer. Exatamente. Ele sabe o alcance, né, da sua prescrição, ele sabe os riscos que estão envolvidos nisso, né, ele sabe quais são as alternativas que ele tem. Isso com base no quê? Com base na informação clara. Né? E a gente vê que a informação ela é tão importante não só na área da saúde, mas no mercado de consumo de modo geral. Exato. A informação é um dos pilares do Código de Defesa do Consumidor. Então, assim, um paciente bem informado é um paciente que está no caminho certo para ter uma das melhores experiências, né? Porque eu sempre digo, né? Todo mundo é paciente algum dia ou é paciente. Todos nós, exatamente. Eu Então, prego muito isso também. E é a mais pura verdade, né? A gente já nasceu paciente, na verdade. Exatamente. E eu me sinto confortado quando tenho a informação completa. Quando eu sei o que depende de mim, o que depende do tratamento médico, né? Quais são os danos oriundos de um problema de saúde que eu possa ter, né? Eu, como alguém que tem uma história, né, de um acidente de trânsito, de ter hoje um problema de saúde que vai me carregar o resto da vida, né? Que é a questão da síndrome da má absorção, né? Em função de uma ressecção intestinal que eu tive. Tu teve todo um problema, um acidente, algo que não tava, né? Eu consegui encarar Ninguém isso. quer passar por isso, né? Exato. E eu consegui encarar isso e fazer o que tinha que ser feito para me recuperar. Tanto que hoje o meu nutrólogo, ele diz, Johnny, é um case de sucesso, porque ele é totalmente independente de nutrição parenteral, apesar de ter 1,25 m de intestino delgado. Mas porque eu tive informação. Porque eu sabia o que eu deveria fazer, quais eram os danos permanentes, eu sei até hoje, né? E isso me ajuda a vencer esses obstáculos que a própria patologia, né, me impõe. Então, é por isso que, assim, quando fala em informação, quando fala em assessoria jurídica preventiva, quando fala em direito à saúde, e quando fala em algo que pode realmente minar essa relação, eu acho que a informação é o grande elemento. Pra ti, o principal ponto é esse? Eu entendo que sim, tá? Tá. E é o principal ponto pra ti, e também é o principal ponto que tu enxerga negligências por aí? Assim, quando se fala em processo judicial, por exemplo... Tá. Acredito, assim, até sem medo de errar, eu acho que... A questão da informação é um dos principais motivos, tá? Para redundar no processo judicial. Tá. No nosso estado do Rio Grande do Sul, vamos pegar um pouco do cenário, tá? O nosso estado do Rio Grande do Sul, ele é culturalmente um estado de combativo, assim, né? Muitas vezes o debate ele acaba indo pro embate. Eu brinco que a gente é muito da grenalização, né? Ou tu é Grêmio, ou tu é Inter. Sim, da polarização. Ou tu é Chimango, ou tu é Maragato, né? Então, se a gente olha pros números da judicialização, a gente vê isso. A gente vê uma cultura de alguém que se insurge com algo e busca o judiciário para resolver aquele conflito. Né? Então, esse é um dos pontos. Bem importante. Não, bem importante. Se a gente for olhar os números, né, em uma pesquisa breve que eu fiz ultimamente, a questão envolvendo cirurgias, procedimentos cirúrgicos, até novembro de 2025, se não me engano, eram 7.700 processos no estado, só naquele ano, né? Então, se for pensar, é um número elevado. Se for pensar em outros tipos de discussões que se possa ter em relação ao direito à saúde, né? E para quem atua na área do direito à saúde, a gente consegue ver isso na prática, é um volume que é crescente, né? E principalmente aqui no nosso estado. Então, quando a informação ela falha, e com isso ela frustra o paciente, ele já tem essa tendência, pelo menos aqui no nosso estado, de judicializar, né? De levar isso a um processo. É como eu disse, às vezes talvez um efeito adverso, ele vai estar sendo encarado como sendo um erro médico, simplesmente pelo fato de não ter sido informado de um desfecho possível e até mesmo esperado em relação a um diagnóstico, em relação a um tratamento. Tu sabe, Johnny, que eu sempre gosto aqui no podcast de tentar traduzir ao máximo. Tu fala numa linguagem muito simples de entender, mas sempre tem aquela questão jurídica por trás, né? Então eu gosto de sempre traduzir muito isso, assim. Então vamos dar um exemplo.
aquele famoso termo de consentimento, né? Que muitas vezes a gente vê secretária passando para o paciente assinar, assina aqui, e não fala nada, né? Então, assim, aí tu vai ali, tu como paciente, né? Eu falo isso porque é uma lembrança muito recente que eu passei recentemente, porque eu fui fazer o procedimento, a secretária foi lá, me passou o termo ali, assina, só que ela não fala, ela não explica o que é, o que consta, e aí fica naquela pressão ali, tem que assinar logo, não sei o quê, e daí tu, tá. Mas o que tá escrito aqui? Aí aquela pessoa que não entende nada, que é leiga e que tá recebendo aquilo, né? Aí é um ponto da questão do direito à informação, que ela não recebeu essa informação da forma mais completa possível, certo? Entendo que sim, tá? Uhum. Eu concordo com isso porque eu acho que é fácil a gente verificar isso porque a gente é paciente e a gente recebe o documento para assinar. Exato. E a gente assina. Uhum. E muita gente não lê. Exato. E também não é explicado para nós. E muitas vezes, quando a gente lê, a gente não entende. Uhum. Né? E muitas vezes, para não dizer a maioria, para não dizer todas as vezes, é um documento padrão. Isso aí. Né? Então, o que se espera de um termo de consentimento livre informado? É que, tudo bem, talvez o médico ele até possa utilizar uma estrutura padronizada, mas ali ele tem que explicar de uma forma personalizada, específica, em relação àquele paciente ali. Quais são os riscos dele. Daquela situação ali. De um modo que possa entender. Então, se é um documento escrito, né, eu vou sempre defender que o termo ele pode usar termos técnicos, porque às vezes eles são necessários. Exato. Sim, mas tem que vir com a tradução. Tem que estar simplificado, né? E talvez até olhar pro paciente e para o nível de entendimento desse paciente. Entender essa linguagem do paciente, né? Porque a gente sabe que tem níveis de conhecimento. Exatamente. E assim, tem pessoas que já chegam lá com metade da informação já, porque buscaram essa informação, porque já foram atendidos em outras circunstâncias, né? Mas tem gente que simplesmente confia cegamente. Exato. No que o médico está dizendo. Né? Então, assim, quanto mais completa, simplificada, objetiva e clara essa informação, melhor. E, se possível, traduzida. Melhor para os dois lados. Para o paciente lados. E para o profissional da saúde, né? Para o paciente, porque ele vai se sentir amparado, seguro, né? E aí aquilo que eu disse antes, né? Ele evita talvez uma falsa expectativa. Com certeza. Né? Ele vai estar entendendo qual é a amplitude daquele tratamento, né? E pro médico, porque na pior das hipóteses, e a gente volta para um cenário de possível litígio, ele tem a prova necessária de que eu informei, eu expliquei. Né? E claro que isso não fica atrelado só ao termo, né? Exatamente. Vai pro prontuário. Outros pontos que podem ser construídos ali em cima disso, né? A explicação verbal, né? E, ao meu ver, isso está relacionado não só a uma questão de segurança jurídica para o médico ou de segurança jurídica da relação, mas naquilo que tu aborda sempre, que é a questão da experiência do paciente. Sem dúvidas. Né? E aí a gente não está falando só do médico, evidentemente, está falando de qualquer tipo de profissional da saúde que vai evoluir um prontuário, que tem que passar uma informação para um paciente, uma entidade hospitalar, por exemplo, né, a enfermagem, eu acho que ela também tem que passar as informações pertinentes e que são cabíveis a ela, evidentemente, né, para que o paciente ele se sinta mais tranquilo. Porque isso acaba, eu sei que eu vivi na prática, isso acaba reverberando no próprio cuidado que o paciente tem consigo mesmo, né, na própria recuperação dele. Com certeza. Por isso que se chama cuidado centrado, né, no paciente, cuidado centrado na pessoa. Tu olha o todo. Tu não tá olhando só um único ponto. Tu precisa olhar o todo dessa pessoa. E cada pessoa tem os seus anseios, as suas necessidades, as suas dúvidas. O que pro Johnny pode ser muito legal e, isso aqui eu acho que é muito válido pra ti, pra mim pode não ser, né? Eu sempre dou um exemplo que pode ser um exemplo que não tenha nada a ver com direito agora nesse momento, mas eu falo isso muito em palestras, que uma vez eu fazendo um curso relacionado à experiência do paciente, a professora falou de uma situação que aconteceu no hospital dela, ela é enfermeira, assistencial, gerenciava a área da assistência lá, e disse que uma vez eles foram fazer uma comemoração de aniversário para um paciente. Compraram um bolo, fizeram altas comemorações e foram até o quarto cantando parabéns e tudo mais. E eles acharam estranho que o paciente, ele ficou triste, assim, não esboçou um sentimento de alegria por aquele momento, né? Comemoração e tudo mais.
Depois de um tempo, elas descobriram que, na verdade, ele não ficou feliz, porque o dia do aniversário dele era o mesmo dia do aniversário da morte da esposa. Então, ele linkava o aniversário dele à lembrança da esposa, enfim, né? Então, o quanto algo que pode ser muito banal e que tu acha, é óbvio que ele vai querer, pode não ser para o outro, mas o principal é a gente perguntar o que importa para ti, a gente olhar para essa pessoa de fato, né? E entender que cada pessoa é uma pessoa e a gente vai ter que olhar para isso, né? Enfim. E assim, eu acho que quando o paciente ele é atendido e ele tem esse acolhimento, e às vezes não é só uma questão, não são questões técnicas, né? Questão da saúde, mas questões sociais, né? Então, quando talvez um médico ele lança lá no prontuário uma questão social que é importante e que é relativa ao tratamento que ele está fazendo, a depender, evidentemente, né, da especialidade, tá garantindo um acolhimento para esse paciente. Tá me olhando diferente, né? E eu acho que isso gera satisfação, gera confiança. Isso também diminui risco de conflito e, consequentemente, o risco de uma judicialização, né? Exato. Então, eu acho que uma coisa anda com a outra, assim, né? Eu acho que é um caminho a ser seguido, né? Para quem quer prevenir litígio. E ninguém quer, né? Receber um comunicado de abertura de processo, etc. Contra si, né? Esses dias não, algumas semanas, eu até postei um vídeo no Instagram falando sobre a questão do erro médico, né? Porque esse é um termo que, a meu ver, deve ser evitado. O CNJ já não utiliza mais, né, na classificação de processos, né, de objetos de processos, porque muitas vezes fala assim, o médico tem um processo de erro médico. Então tu já tá ali já tá caracterizando algo entendi. que, na verdade, deve ser provado mediante... precisa, né? Mediante contraditória, ampla defesa, e depois só eu vou dizer se houve ou não houve erro resultado médico, né? Então, quando o advogado tem um processo, ele pode cair nessa situação, assim, tipo, tô sendo processado, as pessoas tiveram conhecimento de que eu tô sendo processado, e muitas vezes é relacionado a algo que poderia ser resolvido de forma muito simples. Pela informação. E que na maior parte das vezes tu enxerga que essa falta de informação ocasionou esse litígio ali. Claro que assim, eu sempre digo isso, né? Trabalhando com direito há muito tempo, com processo judicial há muito tempo, as pessoas podem judicializar tendo ou não tendo razão. Sendo o seu suposto direito plausível ou não. Então tá, ok, né? Pode acontecer. Mas é aí que tá, quando a informação é clara, quando o médico está munido de documentação adequada, quando ele busca essa relação transparente e essa clareza para as partes, fica mais difícil a pessoa se sentir insatisfeita, se sentir lesada e querer discutir isso judicialmente. Ele tá, de uma certa forma, mais protegido, né? Exato. Ô, Johnny, teve em algum momento, assim, que tu percebeu que o direito, ele não deve ser apenas só reativo, né? Mas uma ferramenta de gestão e de cuidado, assim? Isso aconteceu ao longo da tua trajetória? Como é que foi isso, assim? Eu acho que, assim, se a gente for pensar nos cursos de direito de modo geral, tá? Claro, eu tô longe da academia faz um bom tempo já. A gente é preparado pro litígio. Pro reativo. Exatamente, né? Para receber um processo, para ajuizar uma ação judicial. Há muito no próprio judiciário, né, de campanhas para resoluções alternativas de conflitos, né? Mediação, arbitragem, né? Mas ainda se tem, assim, no processo judicial, né, o objeto mais estudado ao longo da academia, e não se fala muito em prevenção. Entendi. Atuando na área do direito da saúde, né, da saúde suplementar, pude perceber que, assim, tem muita coisa que pode ser evitada, né, através de situações como essas, né, de acolher o paciente, no caso da operadora, né, o consumidor, de passar a informação correta, né, não está livre de o consumidor simplesmente querer discutir, né, ele se sente satisfeito. O risco, ele existe, né? Até porque, nesse caso específico das operadoras, tem uma questão que é objetiva, né, é o limite do contrato, é o limite do rol DNS, enfim. Exato. Né, ok. Né, mas ao longo desses anos de atividade, eu pude perceber, e na atuação corporativa e naquilo que a gente faz dentro, né, da operadora, que prevenir é melhor que remediar, né? É a velha frase. Aquilo que sempre é falado. Trabalhar para mitigar riscos, para eliminar danos, né? Então, assim, acho que ao longo da carreira eu fui percebendo isso. Quando eu fiz a especialização de Direito, Tecnologia e Inovação, se fomenta muito isso, né?
se fala na advocacia 4.0 hoje, que é uma visão da posição do advogado, né, numa posição disruptiva, né, uma posição diferente, buscando justamente isso, a prevenção ao litígio. Mas eu acho que quando se tem um número elevado de litígio, o advogado ele acaba tendo uma parcela de responsabilidade nisso, justamente por quê? Porque ele ajuda a fomentar isso. Então é muito importante que o próprio profissional do direito também tenha essa visão de que é melhor atuar prevenindo do que quando já se está numa situação crítica em que aí vamos Só remediando. Né? E Johnny, tem algo que a gente até estava falando anteriormente da questão desses termos técnicos e termos do jurídico, etc., que sempre é algo muito difícil de entendimento, né? Como que a gente faz, como que o profissional da saúde pode fazer para evitar que esse excesso de termos jurídicos, de termos técnicos, né, eles virem um ruído na comunicação e, consequentemente, um risco jurídico, assim? Cita alguns exemplos aí para nós. Acho que assim, o médico ele tem que saber separar, assim como qualquer outro profissional, né? Eu, na minha atuação, por exemplo, é algo que eu aprendi, né, e que eu busco fazer, que é, se eu não tenho como evitar o termo técnico, preciso utilizar, bem, eu traduzo ele. Tá. Né? Então, assim, olha só, né, aqui eu não vou poder entrar com essa ação porque configura ali dependência. Ok, tá, mas o que é isso? Eu traduzo. Já existe um processo, já ajuizamos um processo com o mesmo objeto, as mesmas partes, então esse segundo aqui ele é dependente por quê? Porque ele tá repetindo um primeiro. Pronto, traduzi. Então, eu acho que o médico, o profissional da saúde, quando está diante de um paciente, eu acho que vale o mesmo, né? Principalmente diante do paciente. Talvez ali ele possa evitar termos técnicos. Ele deixa o termo técnico na hora de preencher o prontuário, porque ali ele precisa realmente ter o termo técnico que justifique aquela conduta que ele está tomando. Exato. Né? Mas acho que para o paciente... o meu nutrólogo, né, a gente brinca às vezes, né, ele fala, o Johnny tem a tripa curta. Assim, é esdrúxulo falar isso num ambiente em que nós estamos aqui, né, mas tem gente que precisa falar que vai entender se fala tripa. Né? Eu acho que esse tato comunicativo também é importante. Esse feeling, né, assim. De conseguir perceber o nível de entendimento. Porque... Quando se fala em informação, quando se fala em esclarecimento, quando se fala no próprio paciente como protagonista autônomo do seu tratamento, né? Exato. Tem aí agora com a vigência recente do Estatuto de Defesa do Paciente, né? De proteção do paciente, o paciente passa a ser protagonista. Então, assim, para que ele exerça isso, tem que ter essa clareza. E às vezes o paciente nem sabe o que perguntar. Isso é triste no sentido daquela questão da ignorância que a gente fala. Mas às vezes é porque é uma situação que realmente é nova, né? A pessoa, talvez, a depender da situação, tem uma fragilidade, ela nem sabe o que perguntar. Não, e sabe que isso me lembra muito uma situação, porque que eu sempre comento também, que eu sempre tive relação com a saúde e meu avô, que era a figura masculina que eu tinha, porque meu pai faleceu quando eu tinha 1 ano e meio. Meu avô teve um câncer que eu tinha em torno de 8, 9 anos de idade quando foi descoberto. E eu lembro que naquele período era então a minha mãe e a minha avó cuidando dele. E aí aquela coisa, né? Especialistas naquela época, há alguns anos atrás. Primeiro, era muito difícil o acesso a um oncologista, nem tinha na nossa cidade que a gente morava oncologista. Aí eram cirurgiões gerais, assim, fazendo cirurgia oncológica, que não tinham conhecimento, e falando de termos muito técnicos. E eu lembro da minha mãe falando do tipo do câncer dele, etc, etc. E que se fosse nos dias atuais, o quão mais acesso a gente teria à informação, de entendimento também quando vem algo do médico, porque... Naquela situação, elas estavam confiando num médico que não era um especialista e que por várias vezes também foi se levantado, mas será que não aconteceu algum erro? Será que não aconteceu tal coisa, tal situação? Enfim, né? Mas o quanto é importante essa informação, essa detenção da informação. Porque talvez isso poderia ter salvado a vida do meu avô naquele momento. Se elas tivessem ido atrás de alguma forma, se isso tivesse num fácil acesso, que nem a gente tem hoje, por exemplo, né? Então, o quanto isso é importante da gente buscar e munir o paciente com isso também, né? Esse profissional da saúde, é isso, eu tô te dando aqui, aqui tem até um artigo. Claro que às vezes as pessoas não vão conseguir entender, não vão entender, mas tu ajudar esse paciente com essa informação clara e acessível, né?
Eu acho que às vezes falta pro profissional, de modo geral, tá? Eu falo como advogado também, falta pro advogado, na sua formação enquanto profissional, essa questão, assim, de ter um treinamento para lidar com as pessoas e conseguir traduzir para elas Sim. o que precisa ser dito, Exato. né? Não existe isso. Não existe, né? Tem- Então, assim, claro que fica à mercê dos profissionais de modo geral, né? Não só da área da saúde, mas aqui da área da saúde, né? Aqui que é o Envolve a projeto, vida, né? envolve vida, envolve saúde, Saúde, né? então, envolve emocional, né? Que às vezes eu nem tem um problema emocional, mas diante de um diagnóstico, né? Isso veio à tona. É diferente, por isso que eu sempre falo da questão da experiência do cliente e do paciente, né? Exato. A do cliente, ok, é importante, tudo envolve N pontos, mas a do paciente tem a ver com a segurança, né, da qualidade, da assistência, e que daí tá envolvendo a vida, né? A vida, né? A nossa saúde, vamos para a linha do direito, um direito fundamental, né? Exato. Então, assim, é importante que se tenha uma comunicação clara, né? E isso, assim, a gente tá falando aqui da experiência do paciente, que eu acho que é o fim, né, que você tem que perseguir, até mesmo do ponto de vista ético, né? E, assim, acho que o médico, o profissional da saúde, também enxergando o seu negócio como um empreendimento, né? Não só do ponto de vista assistencial. Claro, com certeza. Mas isso também do ponto de vista jurídico é extremamente importante. Porque um documento preenchido corretamente vai resguardá-lo depois, né, num pior desfecho, né, de uma judicialização. Né, ele vai ter a prova de que ele informou através da assinatura de um termo de consentimento livre informado. Né, ao emitir um atestado médico ou um relatório médico, né, completo, com todas as informações, ele está auxiliando esse paciente, talvez, num pleito junto à operadora, né, na busca de um melhor tratamento. Então, isso também facilita a vida do próprio profissional, né, a prevenir os riscos. Exatamente, né? Tá, e olha só, tu entrou num ponto da gente falar dessa questão de documentação, de registros, de burocracia, eu vou colocar entre aspas, tá? Isso. Tem muitos profissionais que acabam achando isso muito chato, né? Uma burocracia chata e tal. Mas como que a gente transforma essa documentação em algo como um elemento realmente de segurança, de acolhimento para o paciente, né? Johnny, como que tu enxerga isso, assim? Como que a gente pode materializar isso de uma forma simplificada e que seja simples do próprio profissional da saúde que está nos assistindo aqui hoje, que ele entenda? A gente pode ter alguns exemplos de situações reais que, se não vividas, podem ser possíveis, né? Tá. Vamos pensar no prontuário. O prontuário, ele é um documento que vai munir o médico das informações necessárias para a condução do tratamento, né? Mas ele é um documento cujo o paciente tem total direito de obtenção. Então, vou ter que me mudar do Rio Grande do Sul para Santa Catarina e automaticamente vou ter que mudar o meu médico, né, assistente. Exato. Então, eu vou lá e peço um prontuário pro médico que tá me assistindo naquele momento. Peço o meu prontuário pro médico. Exatamente. Ele tem que me fornecer, né? Porque é meu direito, é dever dele fornecer. Se o prontuário não tá bem preenchido, não tem as informações completas, isso pode ter um impacto no meu tratamento, na continuidade do meu tratamento lá em Santa Catarina. Né? O que tem tudo a ver com a experiência do paciente também. Tem tudo a ver com a experiência do paciente, tem a ver com o próprio zelo profissional, né? Porque o outro profissional vai ter acesso àquele prontuário e vai olhar assim, nossa, mas eu não tem aquilo que eu preciso para dar continuidade, né? E aí o médico novo vai ter que coletar todas as informações daquilo que o paciente vai ter para relatar, né? Eu vou ter que solicitar novos exames de novo. Né? Então aqui é um exemplo da importância de exemplo básico. Muito básico, tá, né? Ok. Aí vamos pegar sobre o viés do médico. Tá. Ele sofreu um processo, está sendo, né, foi ajuizada uma ação contra ele. O prontuário é a prova que ele vai ter de que ele informou da conduta dele, né? Porque se ele está sendo acusado de uma prática de erro médico, ele pode demonstrar através do prontuário que ele adotou a conduta conforme os protocolos clínicos necessários para aquele caso. Né? Então, assim, ele atuou de forma adequada. Aí vamos para o termo. Ele apresenta um termo de consentimento livre informado, onde estão ali todos os riscos, possíveis danos, né? Tudo de acordo com a realidade daquele paciente especificamente. Então, assim, a importância disso é ele estar se munido de informações,
né, e de provas para um pior desfecho, e garante a segurança. Assim, provavelmente, se ele preencheu bem o prontuário, o paciente vai voltar lá, o paciente não vai ter que ficar lembrando ele, né? De tal coisa, mas isso. Não, tá tudo ali, né? Eu me sinto acolhido, né? Quando eu chego no médico, o médico já... Tem E aí? esse histórico. O tratamento deu certo lá, parou de tomar tal dia, conforme eu tô vendo aqui que eram 15 dias só de tratamento, ok? Bom, o médico tá atento. Ele tá me cuidando. Exato. Ele tá me cuidando, né? Eu acho que é isso que quando tu busca um atendimento médico é o que tu espera. Com certeza. Né? E claro, às vezes tu vai com uma expectativa e tu acaba Se se frustrando. É do jogo da vida. Mas tu é bem informado disso, tu evita uma futura frustração depois, né? É isso aí. Tá, ok. Ele sabe, então, que ele precisa ter esse documento adequado para a situação existente ali. Ele sabe que ele precisa ter o prontuário mais completo possível. Mas, além disso, eu imagino que, daí tu é o profissional aqui que entende disso, cada negócio da área da saúde, seja ele uma clínica médica, um laboratório de análises clínicas, né, prestadores ali, enfim, cada um vai ter um tipo de necessidade específica de acordo com o seu modelo de negócio, de acordo com a sua realidade ali, né? E como que ele faz para saber qual é o melhor? Ele precisa estar com alguma assessoria jurídica? Ou como é que é isso, assim? Como funciona? Eu acredito que o médico ele tenha como chegar a essa percepção. O profissional da saúde no ramo de sua atuação, né? Mas assim como outras esferas profissionais, a área da medicina é uma área regulada, né? Então, falamos agora do prontuário. Existe resolução que vai tratar do prontuário, inclusive mencionando quais são os requisitos desse prontuário, né? Então a gente vai falar de publicidade na medicina ou no serviço de saúde. Existem normas específicas para isso. Então, para que o profissional possa ter essa segurança, é importante que ele se assessore juridicamente, porque isso, como a gente vem conversando aqui, pode ter impacto no seu negócio. Pode ter impacto tanto do ponto de vista jurídico, da segurança jurídica dele, mas também na experiência do paciente. E também na reputação dele. Na própria reputação. Aí o valor é inestimável, né? Tipo, eu vou lá no médico, o médico... imagem. Ele faz anotações lá, claro, isso talvez não vá afetar a qualidade dele, né? Mas, assim, porque, de novo, trazendo experiência prática, eu já ouvi gente falando, pô, fui no médico lá, ele anotou num papelzinho lá, nem sei se ele vai ter aquele papel lá depois quando eu voltar lá pra consultar de novo com ele. Vai que aconteça alguma coisa. E hoje em dia a gente tem outras legislações que são importantes em relação a dados, por exemplo, que é a LGPD, a segurança da informação. Então hoje a gente tem meios... Nossa, daí a gente entra numa outra esfera. Mas que também é uma incidência jurídica na atuação do médico e que pode reverberar onde? Lá, na experiência do paciente. Claro. A diferença de um prontuário eletrônico com um prontuário físico em questão de segurança, por exemplo, né? Então, eu acho que o médico, o profissional da saúde, ele deve buscar, sim, uma assessoria jurídica, porque, aí volto, cenário que a gente vive, né? Hoje a gente vive um cenário de judicialização. Então, assim, quanto mais ele puder prevenir isso, ele está garantindo a satisfação do cliente, ele está garantindo a sua segurança jurídica, ele está garantindo evitar um prejuízo de um processo judicial, né? Então, acho que por todos esses elementos aí, eu acho que é fundamental ter uma assessoria jurídica, assim, né? Tá, e Johnny, quando a gente fala nessa ligação entre segurança jurídica e experiência do paciente, que inclusive é o título do nosso episódio, né? A gente pode dizer, né, o que tu percebe aí na tua experiência aí, que quando um paciente judicializa, eu entendo isso, que a experiência do paciente ela já foi rompida, né? Vamos deixar claro, vamos dar exemplos daqui a pouco para isso? Pode ser, vamos lá. Eu acredito nisso também, tá? Concordo plenamente, tá? Porque, vamos lá, a gente parte do pressuposto de que se judicializou porque houve conflito. Com certeza. Houve conflito, a experiência falhou, né? Então a gente pode ter, por exemplo, um paciente que foi mal informado, que é o que a gente vem falando aqui, né? Foi mal informado, ele não foi informado de um desfecho que poderia ser esperado, embora indesejado, judicializa uma ação contra o médico, né? Então, assim, o médico talvez ele não vai nem conseguir comprovar que realmente ele
informou. Mas eu informei verbalmente. Pois é, mas aí a palavra do médico contra a palavra do paciente. Ele não evoluiu, ele não pegou assinatura no termo. Né? Então, assim, a segurança jurídica de estar atuando regularmente, ela está relacionada à questão da experiência do paciente. E aqui, nesse caso aqui, por não ter ocorrido o direito, o respeito ao direito da informação, a experiência falhou, já foi. Já, né, através, muitas vezes, de uma judicialização. É claro que pode, de novo, né, pode a pessoa judicializar sem ter razão, sem ter um motivo plausível, né? Exato. E às vezes pode acontecer de ocorrer, de fato, um erro. Mas aí eu entro na questão técnica. Na questão técnica. Agora, se eu mantenho a regularidade da minha documentação, se eu mantenho uma conduta ética de informação, de transparência, de zelo, é mais difícil de haver uma insatisfação, é mais difícil de haver uma judicialização, ou enfim, algum tipo de reclamação. Tá mais protegido, né? É claro que sim, né? Até porque tu tá cumprindo aquilo que as tuas normas setoriais dizem que tu tem que fazer. Que, no caso do médico, especificamente, as normas do CFM, do CRM. Exato. Enfim. E aí, a cada, né, especialidade, enfim. Exato. Tu poderia nos explicar de uma forma prática, assim, como que as assessorias jurídicas preventivas, elas atuam de forma bem prática, tá? Assim, para evitar, para mitigar esses danos antes que eles virem um processo. De que forma que isso acontece, assim, no dia a dia? Assim, de forma muito prática e muito simples, resumida. Assim, acho que mapear, né, o que o médico tem, como ele está agindo, acho que é importante de se fazer. Tá? Porque seria um mapeamento do negócio dele de uma forma geral. Do ponto de vista jurídico, claro, né? Falando aqui em assessoria jurídica, né? Do ponto de vista jurídico, claro que pode ser uma análise um pouco mais ampla, mas é olhar para a atuação daquele médico e verificar onde ele precisa ser orientado, onde ele precisa ser treinado, né? E qual é a documentação que ele tem, qual é a documentação que ele precisa ter, como que ele age em face da sociedade, através das redes sociais, por exemplo, se está de acordo com a legislação, de acordo com as normas setoriais. Então, acho que é por aí. Tu ter uma fotografia da forma de atuação dele, ver qual é a criticidade, inclusive com base na especialidade que ele desenvolve, porque tem especialidades que são de maior risco do que outras. Né? Cirurgião, por exemplo, ele vai ter, né, um grau maior de risco. Porque ele está fazendo uma cirurgia, ele não está só, né, fazendo uma consulta. Exatamente, né? Então, o estudo é levado em consideração e, através disso, eu acho que, assim, orientação, acho que e treinamento, em alguns casos, é muito importante que se tenha, né? Porque, às vezes, surgem questões que não são só referente a um suposto erro médico, ou uma conduta que não foi devidamente informada, né? Algum documento que não está adequado. Às vezes é algo que o médico, sem má fé, sem má intenção, verbalizou e que gerou ali um estresse. Um ruído, um estresse no seu paciente, né? Claro, se fosse dar exemplos aqui, seriam muitos, né? Sim. Principalmente questões, sei lá, ginecologistas, obstetras, né? Que são pessoas de sexo opostos ali que que acaba tendo uma exposição maior, né? Então, e a gente vê no noticiário, infelizmente. E quanto isso impacta, né? Infelizmente, a gente recebeu o processo, né, disso, assim, relacionado a essas questões, assim. E às vezes suja o teu nome pra sempre. Às vezes o médico tá de boa fé, ele fez um comentário infeliz. Exato. E às vezes fez um comentário infeliz porque não foi orientado quanto aquilo, né? E eu acho que todo mundo tá sujeito a isso, né? Mas como é uma área delicada, envolve saúde, envolve intimidade, privacidade, eu acho que é importante o máximo de zelo possível. E sabendo de tudo isso, sabendo de todas essas possibilidades, né, possibilidades de judicialização, possibilidades de ruídos na comunicação, por que tu enxerga, Johnny, que os profissionais da saúde, eles ainda têm muita resistência em investir, em olhar para isso, assim, né, para essa prevenção jurídica como parte da sua gestão, do seu marketing, porque afinal de contas, né, tá tudo interligado, como a gente falou, né, a experiência do paciente tá ligada, a gestão do negócio tá interligada, e aí, automaticamente, entra também o marketing. E tudo isso ligado a uma questão jurídica. E por que tu acha que tem tanta resistência? Eu acho que a resistência, na verdade, ela não é só do profissional da área da saúde, né, ela é de modo geral, muitas vezes, porque
a gente vem dessa cultura e dessa visão de que eu vou chamar o médico quando deu problema. E eu chamo o médico, perdão, O advogado. advogado. Não tiver problema. O médico também, muitas vezes, né? Também, a gente também atua assim, nós como pacientes, né? Mas assim, deu problema, agora eu vou precisar do advogado. Não, o advogado ele tá ali para evitar o problema. E talvez essa falta dessa noção, dessa cultura virada de chave. Essa virada de chave, né? De que é muito melhor eu prevenir do que eu ter que depois lidar com um processo judicial, com questões de imagem, com prejuízo financeiro. Então, o próprio advogado, aí o papel também do advogado, eu tenho que, né, fazer a crítica aos meus colegas, porque o próprio advogado muitas vezes tem esse viés litigioso, né? Eu atuo hoje, a minha maior atuação hoje é no contencioso. Tá. Mas é claro que eu tenho, porque, né, de forma passiva, mas é claro que tem que olhar para a questão preventiva para se evitar isso. Porque é muito melhor, o custo ele acaba sendo menor. Sim, né? Porque às vezes olha para o custo, uma assessoria jurídica, uma assessoria de marketing, tô investindo aqui, mas qual é o risco disso? Eu não consigo ver. Pois é, mas é justamente para tu não ter esse risco, para tu não precisar pagar para ver. Né? Então, assim, eu acho que é um pouco dessa... É meio aquela questão relacionada a um seguro, como se fosse, né? Tipo, tu vai ali e tá, ok. Tu não quer pagar, né, pra ver como é que é, ao contrário. Claro que o marketing acaba tendo outros vieses, né? Sim. Que tem outros ganhos também nisso, assim. E não que a parte jurídica não tenha também, muitos outros ganhos. Mas às vezes o marketing, assim, hoje do mundo, né, da forma como a gente vive hoje, né, as pessoas pegam o seu celular e elas gravam um vídeo e quando vê tem milhares de seguidores. Isso aí. E aí acaba... não, então por que eu vou investir? Exato, não preciso, né? Mas na verdade, sim, algo, assim, é muito diferente aquele cara que pegou o celular e fez sucesso, né? Falando uma outra coisa lá do que, a imagem do profissional, da clínica, da entidade, né? E daquilo que tu constrói, que o consumidor, o paciente vai ter ali, né? Ele enxerga aquilo, né? Então, eu acho que falta um pouco dessa lucidez, talvez, de que a assessoria jurídica preventiva, ela é importante porque ela vai evitar um risco, ela vai evitar uma exposição, assim como o próprio marketing, né? Porque ele está trabalhando a imagem, por exemplo, né? Marketing não é só isso, né? Eu aprendi, inclusive, contigo isso. Mas trabalhando a imagem, por exemplo, e está trabalhando de uma forma regular, ética. Exato. Porque pode... Existem formas e formas. Pode descambar também, por quê? E ainda mais depois da abertura da questão do CFM, do Manual de Publicidade, do antes e depois. Um exemplo, só um exemplo, né? Sim. Então agora apostam, beleza, vamos... claro perdão a palavra, tacar pau nesse negócio, sabe? Tipo, não... Quando fala em publicidade, posicionamento. A gente tem que acompanhar as novidades. E é tanto que o CFM em 2023, né, quando publicou a resolução que trata sobre isso, na exposição de motivos, fala sobre isso. Instagram é uma realidade, Twitter, né, o X agora, né, uma realidade. Ok, o médico pode se utilizar disso, mas assim... Deve. Deve, da isso aí. melhor forma. Né, mas de forma regular. Precisa... E talvez ter uma noção. E precisa talvez ter uma assessoria de marketing, uma assessoria jurídica para acompanhar e porque até porque ele não estudou para isso. Exato. E disso ele vai extrair um resultado para ele. O negócio dele. Sempre tem, né? Exatamente. E como que tu enxerga assim, Johnny, como que seria para manter condutas médicas impecáveis, né? Médicas e considerando aqui o profissional da saúde como um todo, né? Do ponto de vista ético, em um mundo cada vez mais tecnológico, mais imediatista, né? Como fazer isso, né? Como que a gente pode falar sobre? Aqui eu sou meio... eu sou um tanto quanto, como é que eu poderia dizer? Ortodoxo, assim, né? Porque eu vejo com muito bons olhos essa questão de tecnologia, do avanço, né? Mas eu acho que a velocidade das coisas ela tem assustado um pouco, porque ela pode retirar, em alguns aspectos, a questão, no caso do direito, da segurança jurídica, né? Ou da segurança das relações de modo geral, da qualificação, né? Então, assim, o que seria, a meu ver, tá? Uma atuação impecável do ponto de vista ético? É uma atuação que ela vai um pouco de encontro com essa agilidade. Tá. Vamos dar um exemplo prático. No consultório médico, ao invés de o médico lá atender muitas vezes
a toque de caixa, porque está com o consultório cheio, talvez ele deveria atender menos pessoas, fazer um ajuste na agenda para ele aproveitar o tempo com o seu paciente e fazer tudo aquilo que a gente vem conversando. Orientar, né, diagnosticar de forma mais precisa, apresentar o prognóstico para esse paciente, né, porque isso é o que está, se a gente for olhar do ponto de vista jurídico, isso é o que está na regulamentação do CFM, isso é o que está na legislação, isso é o que está no Código de Defesa do Consumidor, né, então assim, do ponto de vista ético e prezando inclusive pela autonomia e pelo protagonismo também do paciente, eu acho que esse mundo acelerado, assim, ele acaba atrapalhando nisso, né? Porque as pessoas querem resultados imediatos. Querem. Né? Querem resultados imediatos, a gente vive isso, a gente vê. Nós também queremos, né? Nós queremos, e não adianta querer também nadar contra a maré. Não tem como, depois do áudio de 2x do WhatsApp já era. Mas assim, diante do cenário que a gente tem hoje, do contexto, eu acho que para todo profissional, assim, né, que trabalha com uma área de risco, eu acho que o advogado também vai, né? Para isso, eu acho que é importante tu olhar com um pouco mais de atenção e não se deixar levar tanto por esse imediatismo. Porque uma informação que é imediata, ela pode, às vezes, estar imprecisa. Então... Na maior parte das vezes, ela é vista meio por cima, assim, né? Ah, tá, tô fazendo só por fazer aqui, deu. Só pra arriscar ali a listinha de check. E aí vem a questão da tecnologia, muitas vezes, que é sedutora também, né? Pede pra um chat GPT. Pois é. Rapidamente. Monta um contrato aí, chat, pra mim. Exato, né? Um termo. Um terminho. Terminho. Mas o meu prompt lá foi bacana. Ok. Cara, mas talvez não é o mais adequado para aquele paciente. Né? Então, assim, essas percepções todas eu acho que fazem que para que o atendimento médico, o atendimento do profissional da saúde seja de excelência, seja, né, do ponto de vista ético, é ele olhar eticamente, ter um olhar humanizado, ter o cuidado e enxergar no paciente realmente uma pessoa que está ali precisando dele e que depende dele, né? E que essa relação tem que ser a mais segura possível. Aí a gente entra na questão da experiência do paciente, mas também da segurança jurídica. E quando a gente fala de proteção dos dados, né? Tu já entrou brevemente nesse assunto, né? Da LGPD e tal, etc. Mas como que a tecnologia ela pode ajudar a proteger dados dos pacientes, né? E até proteger os dados do médico, do profissional da saúde, enfim, né? Porque assim, daí é só abrindo um parênteses, eu vejo muito por aí ainda nas clínicas, nos consultórios, receber exames pelo WhatsApp, questões, assim, de uma certa forma que não estão sendo cuidadas, não estão sendo vistas, informações, dados super sensíveis dos pacientes e que, sim, não se olha para isso, não se entende o risco que tem por trás de só estar recebendo e sem cuidados. Sim. Como que tu enxerga, assim, que essa tecnologia ela pode ajudar a proteger ou daqui a pouco escancarar tudo e só ferrar ainda mais com esse profissional? Eu acho que quando a gente pensa na tecnologia, a tecnologia ela fornece possibilidades maiores para a circulação de dados, mas ela também oferece mecanismos para a gente poder conter os riscos. Exato. Certo? E não adianta eu sempre falo isso, tá? Já falei muito sobre proteção de dados, onde eu trabalho, enfim. Não adianta a gente falar nas melhores técnicas de proteção de dados e segurança da informação, das melhores definições administrativas e de desenhos de processo, se a gente não treina as pessoas, porque eu posso ter o melhor sistema de segurança, mas se eu quiser pegar meu celular, tirar uma foto de um prontuário e encaminhar para uma pessoa, eu posso fazer isso. Então, quando se fala em proteção de dados, eu acho que muito mais do que soluções tecnológicas que visem essa proteção, a gente tem que trabalhar na conscientização das pessoas. Nossa. Tanto que o aculturamento é algo que, quando eu falo na minha atuação, né, na operadora, a gente trabalha a questão de aculturamento. A gente trabalha treinamentos, né? Vamos pensar num consultório médico. Consultório médico, muitas vezes, tem um balcão, a secretária está no nível mais baixo sentada, né? E aí ele tem os prontuários empilhadinhos. Então eu posso me escorar nesse balcão, dar uma olhadinha e eu posso ver, olha ali, ó. A fulana tem a Ingrid. Tá ali o prontuário da Ingrid. Nossa, a Ingrid está com esse problema, né?
Claro, a pessoa tem que ser bem curiosa pra isso, mas de curioso o mundo tá cheio. tá cheio. Né? Então, assim... E a galera adora uma fofoca, né? Ou então tem um consultório pequeno, né? E bastante pessoas ali esperando. E no telefone, a secretária, o secretário, enfim, estão atendendo e... já disse o nome do paciente. Não, pode... tá, tu trouxe o exame tal... Pô, o exame tal é pra tal, eu sei que é pra tal tipo de doença. Pô, aquele cara eu conheço. Ainda mais em municípios pequenos. Que interior, né? Que é a nossa realidade aqui. Nossa realidade aqui. Então, eu acho que, assim, pra te responder de forma objetiva da pergunta, eu acho que tem que se cuidar, sim, com o uso da tecnologia, né? Mas acho que o cuidado principal tá no fator humano. Na pessoa. O fator humano, no treinamento dessa pessoa, e na conscientização de que, a depender do que ela tá fazendo, ela tá violando um direito de outra, passivo de sanção, evidentemente. Né? E daí, né, Johnny, tu entra num ponto que a gente aqui fala muito também, né, que é justamente essa questão de treinamento, de olhar para as pessoas, né, tu não vai conseguir entregar uma experiência do paciente se tu não olha para a experiência do teu colaborador. Também não adianta pegar e colocar, né, empurrar, agora é assim, tu vai ter que fazer... O colaborador, ele tem que entender o porquê disso, ele tem que participar desse processo, ele tem que estar junto nisso, para que entenda a importância desse contexto de, não, tu não pode fazer isso por causa disso, disso e disso. É assim que acontece. Porque só quando algo é só imposto, agora tu vai ter que preencher tal coisa, tal documento, explicar isso. Tá, a pessoa vai, tá, mas por quê? Né? Então, estar dentro, e isso tudo faz parte de uma cultura, né, olhando para uma cultura que realmente olhe para essas pessoas, que seja um ambiente de trabalho que tenha segurança psicológica. Então, são N fatores que a gente fala quando envolve experiência do paciente. E a experiência do paciente, ela está dentro disso também, por incrível que pareça, né? A gente não pode falar de um ambiente que tenha experiência do paciente se esse ambiente não tem segurança psicológica. Ou seja, numa relação simples de um consultório, de um médico com uma secretária, onde o médico nem olha para essa secretária, né, nem pergunta como que ela tá, nem olha no olho, só vai vivendo um dia após o outro e mandando ela e passando cargas de trabalho para ela e fazendo com que ela tenha cada vez mais e mais demandas e não entendendo quem é aquela secretária por trás de tudo, de toda aquela demanda, de todos aqueles agendamentos, né? O que ela quer para ela? Quem é ela, né? Ela é uma mãe, ela é uma pessoa que tem sonhos, que não tem, o que ela quer da vida dela? Então, como que a gente vai olhar só para essa questão jurídica se não olha para o fator humano e tá tudo interligado, né? Por isso que cada vez mais a gente enxerga que essa segurança jurídica tem relação à experiência do paciente, né? Lá na ponta, mas também perpassa a experiência do colaborador. Sem dúvida alguma, né? Eu acho que se o agir corretamente do ponto de vista jurídico já é meio caminho andado para agir corretamente em relação à experiência do paciente. Exato. Né? Então, interligando, né, os assuntos. E aí, tratando o paciente, né, pensando na jornada dele, pensando na boa experiência dele, a meu ver, automaticamente tu vai ter que estar cumprindo as normas regulamentares e legais. E olhar para as pessoas, né? Então, quando a gente fala muitas vezes essa questão, a pessoa é o elo mais fraco, quando a gente trata de proteção de dados, por exemplo, né? É o elo mais fraco. Mas se ela está num ambiente ético, se ela está num ambiente em que ela recebe as devidas orientações com respeito, ela vai entender qual é o limite da conduta que ela vai ter que adotar. Né? E isso aí não tem nada de jurídico, né? Isso aí é uma questão de trato humano mesmo, né? Então, assim, não tem como dissociar, né, a segurança jurídica, em alguns casos, da questão humana, da questão, né, do bem-estar humano. Não tem como. E aí entra num outro fator, né, que eu vejo muito por aí agora, cada vez mais clínicas e consultórios estão adotando atendimento, por exemplo, por IA, e que é algo que facilita muito, pode dar bastante agilidade, mas no outro lado, o paciente, às vezes ele só quer falar com um humano, às vezes ele só quer uma pessoa ali para estar trocando, não é só uma mensagenzinha pronta e tal, então o quanto isso precisa ter muito um olhar dedicado a qual é o meu modelo de negócio, a qual é, o que tem por trás disso? Quem eu quero atingir? É o cara mais, o paciente high ticket, que é muito falado, né? É um cara um público mais elevado. Então, eu preciso entender que o meu nível de personalização precisa ser cada vez mais alto. Quanto o público vai se tornando mais exigente, mais tu precisa entregar a personalização para ele. Daí, tu tem que olhar para fatores como
talvez deixar de lado a IA e ter uma profissional realmente olhando para isso de uma forma bem dedicada, olhar para, obviamente, essas questões jurídicas que tem tudo a ver, né, que todo o nosso episódio vem para isso, mas entender essa importância, né, que tá tudo interligado. E que tu não adianta só querer terceirizar, vou terceirizar a IA que resolve, se não tem um ser humano capaz por trás disso, né? Eu acho que nada substitui o ser humano, inclusive, Nada, nessas horas, né? nada. Porque, cara, se deu problema ali com a IA, é o ser humano que eu vou buscar. Eu não consegui traduzir pra IA o que eu quero. É o humano que talvez vai entender o que eu tô buscando, né? Então, até essa questão de tecnologia, eu sou entusiasta da tecnologia, mas até certo ponto. Porque a tecnologia, assim como o direito, por exemplo, ela tem que servir como ferramenta para viabilizar a vida das pessoas, né? Então, assim, a tecnologia, quando ela é utilizada para se conseguir aí um novo tratamento, né? A tecnologia que visa viabilizar um atendimento mais personalizado, que atue de forma efetiva na jornada do paciente, tudo bem. Mas uma tecnologia que substitua e receba um protagonismo tal que substitua o humano. O ser humano. Porque vamos pensar no atendimento de saúde, né? O médico, o enfermeiro. O diferencial tá no toque. Tá. Né? O Olhar no olho no olho, né? No olho no olho, no acolhimento, nessa questão sensorial. É tu entender que aquela pessoa tá lá porque ela precisa tá lá, né? E de não... Porque isso é uma coisa que me dói muito, eu vejo muito em instituições de saúde por aí, sabe? As pessoas achando que os pacientes estão lá por... Tu já deve ter ouvido falar, né? É um agazão. É um termo que se usa muito comumente, assim, na área da enfermagem, principalmente, assim. Aquilo ali é um baita, paciente. Sabe, menosprezando o sentimento daqueles pacientes. Às vezes não, eles estão ali porque tem algum motivo para eles estarem ali. Ninguém quer estar em um ambiente de hospital, enfim, né? Ninguém quer. Tá todo mundo querendo viver sua vida e daí quando vem alguma doença, alguma coisa que nem tu falou. Passou por um acidente, toda uma questão, quantos dias internado, passando por N questões. Tu não gostaria de ter passado por tudo isso. É claro que não. E só o que tu queria era ver que as pessoas estavam te tratando bem, te acolhendo, olho no olho, né? Vivenciando pelo menos uma experiência que te favorecesse nesse ambiente que já era um ambiente muito dolorido emocionalmente. E às vezes é um ambiente hostil, né? Completamente. Porque, vou usar o meu exemplo, tá? Eu tava usando sonda nasogástrica, 2 braços quebrados, o meu acesso para medicação era no pé. Nossa. Então, assim, bolsa de ileostomia, nutrição parenteral. Então, assim, era uma série de coisas, né? Eu andava pendurado com um monte de coisas. Exato, né? Aparelhos. E da minha experiência, teve um dia de muita dor, né? Em que o médico veio para fazer uma limpeza na minha ferida operatória. E, vê, né? Algo que eu não esqueço. Eu acho que eu jamais vou esquecer. E, inclusive, o nome da profissional, a Lisandra, acho que cabe referir, né? Naquele momento de dor intensa, eu tava ali tendo que me aguentar. Automaticamente ela pegou minha mão. Né? Então, ela, não fui eu que pedi, ela pegou minha mão, assim. E eu olhei, aquilo foi tão... Um gesto tão simples. Me confortou naquele momento, foi tão simples, assim, né? Mas é algo... E às vezes parece clichê falar isso. Nossa, exatamente. Não, mas eu vivi isso, né? Então eu tenho propriedade para falar o quanto que esse tipo de coisa faz a diferença, né? Então, quando a gente fala, né, a gente vem falar aqui de direito, a gente vai falar, né, de segurança jurídica, da experiência do paciente, né? Mas a gente pode ter todo o arcabouço jurídico, né, documental, a gente pode visar a melhor experiência do paciente, mas ela só vai estar realmente completa quando a gente tiver esse olhar. Do olhar humano. O olhar humano, né? Porque somos humanos, né? Então, assim... Então, eu posso ter... Aí que tá a grande questão, né? Eu posso ter todos os documentos em dia. Tudo. Mas se eu não olho pro meu paciente como um ser humano... E talvez eu nem preencha direito o meu documento, o meu prontuário médico lá, porque eu não tô olhando, né, com esse olhar humano. Eu acho que começa daí. Exatamente. Tá tudo interligado. Tá tudo interligado, né? Tudo interligado, né? Johnny, aqui dentro do 981cast, nós temos um quadro que se chama 981 Pergunta, tá? Vamos lá. Então eu vou te explicar quais são as regras do nosso quadro, tá? São 9 perguntas que eu vou te fazer. Dentro dessas 9 perguntas, cada pergunta tu vai ter 8 segundos para responder. Eu vou ficar contando aqui nas mãos mesmo.
E eu quero que tu responda apenas com uma palavra. Lembrando, eu sei que é desafiador, né? Principalmente para um advogado. A gente sempre tem várias questões, vários vieses. A gente precisa entender que é uma palavra apenas, então. Pode ser? Podemos começar? Eu primeiro vou questionar qual vai ser a punição, caso eu... Não temos punição, nós vamos ter que passar para a próxima. Às vezes é difícil traduzir uma palavra. Vamos ver o que vem por aí. Um desafio, né? A gente pensar, e isso também envolve a comunicação. Vamos lá. Primeira pergunta. Para ti, direito médico preventivo é? Segurança. Boa. Pergunta 2. O maior erro jurídico do profissional da saúde? Não prevenir. Uma palavra? Pois é que tá. É difícil, muito difícil de traduzir isso em uma palavra, viu? Pois é. Mas então tá, fica pra depois. Tá. Ok, fica pra depois. Ok, vamos lá. Uma informação... pergunta 3. Informação correta representa? Cuidado. Boa. Pergunta 4. Uma palavra para prevenção. Necessidade. Uhum. Pergunta 5. Tecnologia na saúde é? Essencial. Essencial. Pergunta 6. O que o prontuário deve ser? Completo. Boa. Pergunta 7. Ética em uma palavra? Um dever. Uhum. Pergunta 8. Um valor inegociável na tua atuação? A ética. Ética. E agora, pergunta 9. Última pergunta. Johnny, por Johnny? Multidisciplinar. Multidisciplinar. Posso explicar? Tá, então pode explicar essa e depois você vai responder a pergunta 2. Essa questão do multidisciplinar. Johnny por Johnny, em uma palavra. Como é que eu faço isso? Tá? E eu parei para pensar nisso. E aí eu vou usar a tecnologia a meu favor. E eu promptzinho lá no chat GPT, com base naquilo que você conhece de mim, me traduz em uma palavra. Multidisciplinar. Aí eu achei que faz sentido, né? Nossa. Porque eu sou advogado e eu estudo direito, tô sempre estudando direito, né? Mas eu tô sempre estudando algo diferente que eu acho que se interliga com isso. E eu acho que isso é muito importante, e eu levo isso como sendo importante para mim, porque vamos pegar a minha atuação hoje lá no operador de plano de saúde. Surgiu um problema. Eu tenho que analisar esse problema do ponto de vista jurídico, mas eu associo a questão econômica, eu associo a questão de risco de margem, para eu poder dar a alternativa A, B ou C e dizer qual o risco em cada uma das alternativas. Então, eu acho que essa multidisciplinaridade hoje eu acho que é fundamental, né? Até pra gente não ficar, né, naquela caixinha, na bolha ali. Né? Tá, e agora tu responde pra nós a questão do... Eu vou te dar uma colher de chá, eu não faço isso com os meus convidados, tá? Mas tudo bem, vou abrir essa exceção pra ti. O maior erro jurídico do profissional da saúde, então, qual que é que tu enxerga? Que foi essa que tu não conseguiu. Eu disse não prevenir, que era uma palavra, eu poderia dizer desprevenir. Um jogo de palavras, né? Mas e por que tu enxerga como o maior erro, então, não prevenir? Acho que é de acordo com tudo aquilo que a gente já falou, né? Eu acho que é tudo isso que a gente já falou, né? Porque quando tu não previne, tu tá exposto a risco. E aí, vamos lá, vamos puxar os resultados disso? Ação judicial, dano, e para encurtar a conversa, a afetação, né, a mácula da experiência do paciente. Né? Porque quando a gente previne, a gente olha para isso também, a gente mantém essa segurança da relação, né? Mantém esse olhar atento a isso, né? E Johnny, a gente já vai precisar se encaminhar para o final aí, nosso tempo é curto, passa muito rápido, infelizmente, né? São muitos assuntos para a gente abordar aqui, mas para a gente poder finalizar, né? Se hoje aqui a gente tem conosco gestores da saúde, né, profissional da saúde, enfim, que perceberam que o negócio deles não está, né, protegido, que ele está vulnerável, né, dentro de todos esses aspectos que a gente falou anteriormente. Qual seria, assim, o primeiro passo para ele começar a mudar já isso amanhã mesmo, assim? O que tu diria para esses profissionais? Eu acho que, assim, claro, puxando a brasa para o meu assado, eu acho que ter uma orientação jurídica é fundamental. Eu acho que é um bom começo, não necessariamente é o principal, né? Tem que ser, né? Mas porque a atividade de saúde é uma atividade que expõe a riscos,
né? A saúde é um bem muito caro, é um direito fundamental das pessoas e ela é regulada. Então, assim, eu acho que é importante que se olhe para isso e que se trate da saúde, começando a tratar da saúde do ponto de vista jurídico, do ponto de vista dos limites jurídicos disso, né? Até onde o profissional pode ir, né? Até onde ele invade o direito do outro e até onde ele está deixando de resguardar esse direito do paciente. É claro que para te dar essa resposta, eu parto da premissa de que, pô, já existe aí a conduta ética, né? Já existe... Esse é o básico que está sendo feito. Já existe uma preocupação, isso como sendo basilar, né? Mas diante disso, né, que me questionaste, de tudo que a gente conversou, eu acho que pensar em prevenção, pensar numa assessoria preventiva, olhar para si, olhar para sua estrutura de negócio e visar a regularidade. De acordo com todos os exemplos que a gente trouxe aqui. Não como algo que vá travar, que vá burocratizar. Porque trabalhar no jurídico corporativo é muito isso, né? Vai pro jurídico, vai travar. Né? Exatamente. Não, pelo menos aonde eu trabalho, pelo menos a minha visão é de que a ideia é viabilizar o negócio, mas viabilizar de forma segura. Talvez nisso entra a questão, né, do multidisciplinar, porque para viabilizar tu olha para outros aspectos também. Isso aí. Né? Mas é por isso que eu digo que eu acho que manter a regularidade jurídica eu acho que é essencial para todo mundo. Para qualquer negócio, né, que quer. Porque tu elimina riscos, né? Porque hoje, talvez um dos riscos mais elevados é a questão, existe o risco do negócio, que é a questão de empreender. O natural, né? Mas o risco jurídico, ele também está envolvendo ali exposição, ele está envolvendo outros fatores. E a questão de saúde mais pesada ainda. Exatamente. Então... Perfeito, Johnny. Eu quero te agradecer, mas antes da gente finalizar, eu quero que tu fale, comunique para as pessoas aqui, onde que as pessoas podem te encontrar, acompanhar teu trabalho, né? Fala aí quais são tuas redes sociais, compartilha com os nossos espectadores. Eu utilizo basicamente o Instagram, o Facebook, né? Lá no Instagram, Johnny R. Pereira, né? Pode me encontrar. Eu tenho ultimamente... Como é que escreve o Johnny? J-H-O-N-Y. Eu até não soletrei, mas eu tô acostumado a soletrar. Geralmente eu já soletro de cara, assim, né? É bom pra garantir. E ultimamente até tenho feito postagens de conteúdos jurídicos, né? Tenho feito isso, disseminado um pouco isso, tenho saído das sombras, né? É importante compartilhar conteúdo de relevância, né? Conteúdo que a gente saiba que tem um fundo ali, que existe verdade por trás disso, porque hoje a desinformação é o que mais domina a internet e a gente não sabe mais em quem confiar. Então a gente precisa ocupar esse nosso espaço, né, como profissionais que vão lá, que se esforçam, que estudam verdadeiramente, né, então, e mostrar qual é a verdade, qual é a nossa verdade, né, porque hoje em dia... E às vezes é uma batalha inglória, às vezes, né? Porque aquele que está disseminando uma informação falsa, muitas vezes se utiliza de artifícios que atingem muito mais do que aquele que está trabalhando de forma séria, regular. Mas por isso mesmo que tem que se ocupar os espaços, né? Porque ninguém vai abrir esse espaço, né? Falei isso já pra ti, agora falo aqui também. Mas é importante a gente olhar pra isso, né? Cada vez mais. Para quem quiser um contato profissional, tem lá no LinkedIn também, né? Boa. E eu estou sempre aberto para trocar ideias, né? Para discutir, eu adoro discutir direito, adoro, né, esse bate-papo que a gente teve aqui, né? Fico muito feliz. E já aproveito, inclusive, para te agradecer por essa oportunidade de estar aqui expondo um pouco do meu conhecimento, das minhas experiências, né? Fico sempre à disposição aí. Com certeza. E é um papo, né, Johnny, que rende muito. Sim. A cada situação, a cada questão, a gente tem N questões para poder compartilhar aí com o pessoal, para eles de verdade saberem como agir em determinadas situações, qual é a maneira correta, qual é a maneira ética, né? Então tem N viés que a gente pode abordar e com certeza tem muito assunto ainda para um segundo, terceiro, quarto episódio, né? Estou à disposição. Muito obrigada pela tua participação, obrigada pelo teu tempo, né? Vir de outra cidade para estar aqui conosco hoje, realmente fico muito feliz. E para ti, que tu estava aqui conosco até o final desse episódio, eu quero te agradecer a tua audiência, eu tenho certeza que tu aprendeu bastante. E com certeza essa é mais uma oportunidade para tu estar se protegendo de forma jurídica agora também, olhando para o teu negócio e para cada vez mais também olhar para a experiência do teu paciente, como a gente aqui hoje fez questão de te explicar que a segurança jurídica tem tudo a ver com a experiência do teu paciente. Eu sou a Ingrid Bittencourt, nós somos Experiência do Paciente e esse é o 981cast Negócios em Saúde. Eu te vejo no próximo episódio. Até mais!